Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos do canal, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estar interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado. Meus amigos, encarecidamente, vou fazer um pedido a vocês. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo, porque o YouTube não está enviando as notificações. Muitas pessoas reclamando. Hoje, dia 4 de outubro de 2019, a gente vai tratar de dois assuntos aqui. Primeiro, vamos falar sobre a partida envolvendo Vasco da Gama e Santos, e depois vamos falar sobre algumas novidades as quais tangenciam os funcionários do Vasco. Vasco e Santos se enfrentam amanhã no estádio Vasco da Gama pela quarta rodada do retorno às 17 horas. Mais de 14 mil ingressos vendidos. Peço a vocês, torcedores do Vasco, apoiem, vão em paz, nada de jogar objetos em campo, nada de vaiar. Os atletas do Vasco, eles têm consciência que eles precisam fazer uma partida boa jogando dentro de casa. As duas últimas partidas atuando em São Januário não foram boas. Partidas que a gente jogou com o Bahia, onde perdemos, e com o Atlético Paranaense, que acabou 1-1. A gente disputou 6 pontos em 2 partidas jogando em casa e ganhamos apenas 1 ponto. Então, o apoio é incondicional. Esta partida contra o Santos, ela é dificílima. O time do Santos é muito bom, tem um treinador de nível internacional, que é o Sampaoli. Então, mesmo respeitando o Santos, é necessário vencer. O Vasco enfrentou o Santos 3 vezes esse ano. Esta será a 4ª partida. O Vasco tem 2 derrotas e 1 vitória esse ano enfrentando o Santos. 2 partidas ocorreram pela Copa do Brasil. A outra partida ocorreu pelo Campeonato Brasileiro. Foi aquele jogo polêmico lá envolvendo o Sidão. O Vasco tem que aproveitar o retrospecto positivo jogando no Rio de Janeiro contra a equipe do Santos. Aqui no Rio de Janeiro, historicamente, são 28 jogos, 15 vitórias para o Vasco da Gama, 8 empates e apenas 5 derrotas. O Santos também vai ter alguns desfalques. O Derlis não vai jogar, o Sanches também não joga, o Luiz Felipe não vai jogar, além do Cueva, que está afastado. Então, meus amigos, se o Vasco ter o apoio do seu torcedor, mesmo o Santos fazendo uma campanha boa como está, podemos sim vencer essa partida. Não no clima de já ganhou, mas podemos evidentemente vencer. No treinamento de hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo não divulgou a equipe titular. Obviamente, ele não quis dar armas para o Sampaoli. Certo é que o Danilo Barcelos ele volta no lugar do Henrique. A gente vai poder contar com o retorno do Danilo Barcelos e do Cleiton, jogadores que não puderam jogar contra o Galo Mineiro por ter vínculo com a equipe mineira. E o Vasco tem algumas dúvidas. Marcos Júnior, será se vai ser titular?
O Ribamar, será se ele continua na equipe titular? O Marrone, será se depois da boa atuação que ele teve, ele vai voltar para o banco? E o Rossi? O Rossi jogou muito bem também contra o Atlético Mineiro. Será se o Rossi vai começar no banco? Então, são perguntas que a gente vai ter respostas minutos antes do jogo, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmar a equipe titular do Vasco. Para esta sequência aí, o Vasco vai ter, nos próximos 4 jogos, o Vasco vai ter 3 jogos aqui em São Januário, a começar pelo Santos, depois a gente joga fora com o Avaí e a gente faz 2 jogos aqui em São Januário, um contra o Fortaleza e outro contra o Botafogo. Então o Vasco tem condições aí de somar bastante ponto nessas próximas 4 rodadas aí, e firme e forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, outro assunto que eu gostaria de abordar. Hoje o Alexandre Campelo se reuniu com alguns funcionários do Vasco. Na pior das hipóteses, os salários serão pagos em parte no final do mês de outubro. O Vasco está reunindo garantias para poder captar o empréstimo, aquele empréstimo lá atrás que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, e o Vasco está reunindo as garantias junto com a Rede Globo para a gente poder pegar o empréstimo e poder quitar os salários dos funcionários. Já são 3 meses de salários atrasados de funcionários, atletas com 3 meses de CLT atrasado e alguns com 5 meses de salário de imagem atrasados. Há uma promessa também para o técnico Vanderlei Luxemburgo, onde o Campelo prometeu, deu a palavra dele que até dezembro tudo estaria acertado. Mas no primeiro momento o Vasco vai pagar alguma coisa do que deve até o final do mês de outubro. A gente vai estar esperando esse prazo findar. Caso não seja pago, a gente vai voltar a reclamar aqui no canal. Porque o Campelo ele tem a mania de prometer muitas coisas para os funcionários e não cumprir. Então estaremos atentos com relação a isso. Essa questão salarial passa muito também pela renovação de contrato ou não do Vanderlei Luxemburgo para o próximo ano. Se o Vasco não tiver com salários em dia, dificilmente o técnico Vanderlei Luxemburgo ele vai continuar à frente do Vasco, uma vez que foi dado promessas a ele e que não foi cumpridas. Espero que o Luxemburgo continue à frente do Vasco no próximo ano. Uma base está sendo montada, uma espinha dorsal está feita. Repito aqui, o Vasco com o time que tem hoje estaria brigando para cair na mão de qualquer outro treinador. O técnico Vanderlei Luxemburgo está fazendo um campeonato brasileiro acima da média e dando uma resposta a todos da imprensa, o qual dizia que ele estava ultrapassado. Um técnico ultrapassado não consegue realizar um trabalho tão bonito igual ele está fazendo à frente do Vasco. E coisas boas estão por vir. A gente ainda conta aí com as estreias dos nossos reforços, Felipe Ferreira e também o Fred Guarim, que muito vão agregar aí para o Vasco da Gama na sequência do campeonato. Meus amigos, amanhã eu vou fazer uma live na parte da manhã, logo cedo, porque eu estarei em São Januário assistindo essa partida entre Vasco e Santos. Conto com a presença de todos vocês lá em São Januário. Obrigado aí pela audiência. Amigos, paciência
porque esse jogo do Vasco contra o Santos é um jogo de muita paciência, tá bom? Vasco neles, fiquem com Deus. Amanhã cedo estou aqui para poder gravar o pré-jogo com estatísticas, histórico, jogos emblemáticos, atualidade, tudo entre Vasco da Gama e Santos, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Abraço a todos, valeu meus amigos!